Nós vamos começar nesse momento o módulo de pirâmides. Pirâmide é um dos sólidos que dão mais trabalho em termos de relações e você precisa, na medida do possível, conseguir desenhar para representar alguns objetos, como, por exemplo, o raio da esfera inscrita dentro de uma pirâmide, dentro de um octaedro que está associado. Primeira coisa que eu vou falar é sobre o volume dessa pirâmide. Observe o prisma reto de base triangular e a altura h. Então, aqui nós temos a altura, que vale h. Aqui, você representa a sua área da base. Eu sei que o volume de um prisma, como é um sólido de secção constante, ele é a área da base vezes a nossa altura. Mas o que eu quero é cortar esse prisma em 3 pirâmides diferentes. Então, eu vou separar essas pirâmides. Então, eu pego inicialmente, posso olhar a minha figura, vou tirar. Nesse primeiro momento, eu peguei essa pirâmide que tinha a base triangular e separei. Eu separei essa pirâmide, a sua lateral. Eu separei essa pirâmide com uma base triangular. Então, perceba que nas linhas pontilhadas eu separei 3 pirâmides. E eu vou analisar essas pirâmides separadamente no próximo quadro. Para essa parte, eu separei as pirâmides novamente, para que você consiga perceber. Aqui você tem a mesma base, aqui você tem a mesma base, e aqui a sua lateral. E vou comparar esses sólidos. Perceba que essa aresta em roxo, ela representa a sua altura. Perceba que essa aresta em roxo representa a sua altura, tendo em vista que você tem um prisma reto. Aqui você tem o H, aqui nós temos o H. Ou seja, nós temos a base triangular, que é a base do prisma, a base triangular, que é a base do prisma. A nossa altura, ela é simbolizada por essa aresta, que é a distância que você tem do vértice até a base, altura H. De forma análoga, nós temos a nossa altura associado a essa aresta, onde você tem uma altura H. Ou seja, você tem aqui os dois sólidos onde apareceram necessariamente a mesma base e a mesma altura. Por outro lado, se você olha o grupo de pirâmides com essa base que eu vou representar por 1 e essa face azul, nós temos a base 1, a face azul. Aqui aparece a mesma face azul. Aqui você tem a face azul. Esse vértice que eu tenho, vértice A, lá na sua figura representa o A, e aqui você tem o outro vértice, que é o oposto a esse, que seria o seu vértice B. Se você olha a distância que eu tenho desse vértice até essa base, você tem aqui a mesma base e você tem a mesma altura. Então, a mesma base e a mesma altura. É a distância do vértice até a base. Aqui, de forma análoga, eu tenho a distância do vértice até a minha base. Seria você olhar para essa figura e calcular a sua distância nessa posição, onde você tem a altura, e você olha para esse e calcula também a altura. A base não muda. A altura que aparece aqui não muda. Nós temos a mesma base, a mesma altura, a mesma estrutura. Elas são figuras simétricas. Se elas são figuras simétricas, significa que você tem volumes iguais. Esse volume 1 vai ser igual a esse volume 2, porque você tem exatamente a mesma figura. Ela só foi extraída da parte de cima e da parte de baixo. Então, V1 tem que ser igual ao V2. De forma análoga, você tem essa estrutura, que representa o V1 e aqui o seu V3. Nós temos a mesma estrutura, só que elas saíram de pontos diferentes. Então, você tem que o volume 1 tem que ser igual ao volume 3. Ou seja, você decompôs o seu prisma em 3 pirâmides de volumes iguais. Como o volume do seu prisma ele representa a área da base pela altura
e isso é 3 vezes o volume da sua pirâmide, significa que o volume da nossa pirâmide vai ser 1/3 da área da base pela altura. Então, o volume da pirâmide representa 1/3 da área da base pela altura. O volume da pirâmide representa 1/3 da área da base pela altura. Conhecida a área da base, você consegue determinar, a partir da altura, que é a distância do vértice até a base, qual seria o volume. Se você tem uma pirâmide, se você faz um corte paralelo à sua base e você tem secções que são semelhantes, ou seja, esse triângulo ele é semelhante a esse triângulo da base, assim como esse círculo no cone é semelhante a esse círculo da base, assim como essa região toda torta é semelhante a essa região. Qualquer sólido de secções semelhantes, o volume vai ser 1/3 da área da base pela altura. Então, o volume desses sólidos, seja o volume 1, seja o volume 2, seja o volume 3, nós temos que esse 1 vai ser igual ao volume 2, vai ser igual ao volume 3. E isso é 1/3 da área da base pela altura. Então, o volume de qualquer sólido de secções semelhantes é 1/3 da base pela altura. Mas se a pirâmide menor é semelhante à maior, o cone menor é semelhante ao maior, eu posso usar as propriedades de semelhança. Ou seja, se eu pego esse que representa o volume do menor, em relação ao volume do maior, está na razão ao cubo das nossas medidas lineares. Ou seja, vai ser o cubo de qualquer medida linear correspondente. Nesse caso, pode ser as alturas. As áreas estão na razão ao quadrado. Se eu chamar essa de área da base menor, essa é a área da base maior, a área da base menor pela área da maior. Está na razão ao quadrado das nossas medidas lineares. Ou seja, é o quadrado das alturas. E todas as medidas lineares estão em uma mesma proporção. Aí você pode olhar qualquer medida linear que seja correspondente. Por exemplo, esse lado do pequenininho com esse lado do maior. Então, o lado do menor pelo maior vai ser a altura do menor pela altura do maior. Assim como você pode pegar qualquer medida correspondente. A sua pirâmide menor, ela é semelhante à pirâmide maior. Então, a sua pirâmide menor é semelhante à maior. Mas e o que sobra nessa região? Essa região entre o plano de corte e a base é o que nós chamamos de tronco de pirâmide. É o tronco de pirâmide. E o tronco de pirâmide ele é residual, ele é o que sobra. Ou seja, o volume do seu tronco vai ser o volume do maior menos o volume do menor. Aqui eu vou representar para você, novamente, o seu tronco. Você faz um corte paralelo à sua base. Ao cortar paralelo à base, você tem o que nós chamamos de tronco. Essa região representa o seu tronco de cone, assim como essa região representa o seu tronco de pirâmide. E como é que você pode calcular o volume do tronco? Quando você pega o volume desse tronco, você tem a altura do tronco sobre 3, a área da base maior, mais a área da base menor, mais a raiz quadrada do produto da base maior pela base menor. Então, você tem a área da base menor, você tem a área da base maior e você tem a altura do tronco. A altura do tronco representa a distância entre o plano de corte e a base. Essa é a altura
do seu tronco. Perceba que a altura do corte até o seu vértice, ele pode representar a altura inteira menos a altura do tronco. Isso vale para qualquer um dos troncos que estão indicados, seja tronco de cone, seja tronco de pirâmide. Claro que você pode se perguntar de onde isso veio. Eu vou te mostrar de onde apareceu. O volume do tronco, ele vai ser o volume do maior menos o volume do menor. Mas nós sabemos calcular o volume de uma pirâmide, ou seja, o volume do tronco é a terça parte da base maior pela altura do menor, vezes a terça parte da altura do menor pela base do menor. Posso passar o 3 multiplicando, ou seja, 3 vezes o volume do tronco vai ser a área da base maior, vezes a altura do maior, menos a área da base menor e a altura do menor. O que eu vou trabalhar agora é tentar descobrir uma relação associada à base e à altura para conseguir trabalhar. E ainda tirar essa altura do menor como sendo a altura do maior menos a altura do tronco. Então, nós vamos trabalhar com as relações envolvendo as nossas alturas. Aqui eu coloquei para vocês o resumo do que eu já falei. Pelo exposto, temos que o volume do tronco VT vai ser o volume do maior menos o volume do menor. Como você tem o volume do maior, que é a terça parte da base pela altura, aí eu apliquei aí a distributiva e vou substituir a altura. O que eu vou fazer inicialmente? Eu vou comparar as bases. Eu sei que a base do menor, pela área da base do maior, está na razão ao quadrado das medidas lineares, que seria a altura do menor com a altura do maior. Só que a altura do menor é h menos a altura do tronco, a altura do maior. Ou seja, eu posso elevar ao quadrado, eu tenho h ao quadrado, 2 vezes a altura do tronco vezes a nossa altura, mais a altura do tronco ao quadrado, sobre h ao quadrado. Passa multiplicando as nossas expressões, multiplica cruzado, multiplicando cruzado, nós chegamos que a área da base do menor pela altura ao quadrado vai ser a área da base do maior pela altura ao quadrado, menos 2 vezes a altura do tronco pela área da base do maior e a altura do maior, mais a nossa área da base do maior e a altura do tronco ao quadrado. Perceba que isso aqui é uma equação do segundo grau associado à nossa altura do maior ao quadrado. Passa esse para o outro lado, nós concluímos que a área da base do maior menos a área da base do menor, vezes h ao quadrado, 2 vezes a altura do tronco pela área da base, vezes o h, mais a área da base do maior, a altura do tronco ao quadrado, tem que ser 0. Delta b ao quadrado, 4 vezes a altura do tronco ao quadrado, vezes a área da base do maior ao quadrado. Menos 4 vezes A, vezes o C. Aí você desmembra a sua expressão, nós chegamos que 4, altura do tronco ao quadrado, área da base maior ao quadrado, menos 4 vezes a área da base ao quadrado, vezes a altura ao quadrado, mais 4 vezes a área da base maior, área da base menor, a altura do tronco ao quadrado. Se você simplifica esse com esse, nós chegamos em 4 vezes a altura do tronco ao quadrado, área da base do maior e a área da base do menor. Ou seja, a sua altura vai ser menos o B, então vai ficar 2 vezes a altura do tronco, área da base, mais ou menos a raiz quadrada de delta. A raiz quadrada desse delta vai ser 2 vezes a altura do tronco, raiz quadrada
da base maior pela base menor, sobre 2 vezes o A, que é a área da base maior menos a menor. Como a base, como o denominador ele é negativo, como o denominador ele é positivo, significa que eu vou ter que trabalhar com o valor que aparece no meu numerador sendo a parte positiva. Ou seja, eu posso dizer que a nossa altura vai ser a altura do tronco vezes a área da base maior, mais a altura do tronco, raiz quadrada da área da base maior pela menor, dividido pelo valor da área da base maior menos a menor. Substituindo essa relação na nossa relação do volume do tronco, é possível determinar qual seria o volume do tronco. 3 vezes o volume que aparece do tronco vai ser a área da base maior vezes a altura do maior, menos a área da base do menor e a altura do menor. Lembrando que essa altura do menor é a altura do maior menos a altura do tronco, que é essa relação. Então, vamos calcular e substituir o que nós encontramos. Posso ainda colocar em evidência a altura do tronco. Então, a altura do maior, colocando a altura do tronco em evidência, vai aparecer a área da base do maior mais a raiz quadrada da base do maior pela base do menor, dividido pela base do maior menos a base do menor. Substituindo isso na nossa relação, vamos lembrar o que nós encontramos sobre o volume do tronco. Do nosso tronco, ele representa 3 vezes o volume do tronco, área da base do maior, vezes a altura do maior, menos a área da base do menor e a altura do menor. E a altura do menor, nós temos a relação que está destacada. Então, substituindo, nós chegamos que 3 vezes o volume do tronco, área da base do maior, vezes a altura, menos a área da base do menor e a nossa altura do menor, que é o maior, menos a altura do nosso tronco. Aplicando a distributiva, 3 vezes o volume do tronco, área da base do maior, vezes a altura, menos a área do menor, vezes a altura. A área do menor e a altura do tronco fica mais. Colocando o H em evidência, 3 vezes o volume do tronco vai ser a área da base do maior, menos a área do menor, mais a área da base e a altura do tronco. Só que a altura nós conseguimos determinar. A nossa altura está descrita aqui. Então, substitui o valor dessa altura. 3 vezes o volume do tronco, a nossa altura. A nossa altura, nós vimos que é a área da base do grande, mais a raiz quadrada da base que você tem, do maior, vezes o menor, dividido pela área da base do maior, menos o menor, vezes a altura do tronco. Essa é a nossa altura. Então, isso aqui tudo representa a sua altura do maior. Mas você ainda tem a expressão representando a área da base do maior menos o menor, mais a área da base do menor com a altura do tronco. Cancela, cancela. Você conclui que o valor, 3 vezes o volume do tronco, colocando a altura do tronco em evidência, vai ser a área da base maior, mais a área do menor, mais a raiz quadrada da base do maior pela do menor. Ou seja, o volume do tronco é a altura do tronco sobre 3, área da base do maior, área da base do menor, raiz quadrada do produto da área da base do maior pelo menor, como nós havíamos dito anteriormente.
Você reparou que o mais importante aqui é você lembrar que você tem o volume do maior menos o volume do menor e que os elementos são proporcionais às áreas na razão ao quadrado dos elementos lineares e o volume na razão ao cubo dos elementos lineares. Porque se você chegar ao ponto de esquecer, trabalhando com valores numéricos do problema, isso pode se tornar mais fácil de você provar.